Vamos falar sobre a possibilidade de Gustavo Lima ser candidato à presidência da República. Vocês levam a sério? É bom levar. Afinal de contas, quem levaria a sério a possibilidade de Pablo Marçal chegar ao segundo turno das eleições municipais de São Paulo? Quase aconteceu. Não só ele foi candidato, como foi um candidato super competitivo. Quase chegou ao segundo turno, né? Então, passou do tempo da gente descartar alguma coisa de antemão. Dizer, não, isso é papo furado. Isso é impossível. A história recente nos recomenda a levar tudo a sério. Mesmo que seja uma ideia absolutamente absurda. Por que absurda? Absurda porque o Gustavo Lima não tem qualificação alguma para dirigir o Brasil, né? Ele não tem nada mais do que platitudes a apresentar nesse momento. Eu sei fazer a roda girar, sei fazer a coisa acontecer. Hã? Exatamente que coisa, exatamente que roda ele sabe fazer girar. Ele sabe fazer girar a roda da carreira dele, muito bem. O Gustavo Lima é um tremendo artista. E aqui eu não entro no mérito da qualidade do que ele apresenta. De novo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O que não dá é para brigar com o fato. O fato é, ele é um cara extremamente popular, extremamente bem-sucedido no que se comprometeu a fazer, a carreira artística dele. Tem outros negócios também, alguns desses negócios sob escrutínio da polícia e da justiça, notadamente o envolvimento dele com bets, com as empresas de apostas esportivas, mas esse é um problema que ele vai ter de resolver e está resolvendo com a polícia e com a justiça, que vão avaliar se o envolvimento dele com apostas esportivas em algum momento transgrediu regras, transgrediu a lei e passou para o lado do crime. Isso vai ser resolvido pela polícia e pelo Poder Judiciário, certo? Esse é um ponto. Ele tem uma carreira absolutamente bem-sucedida, milhões de seguidores, muitos sucessos, muitas músicas rodadas no streaming, faz shows inúmeros ao longo do ano inteiro, tenta agora uma carreira internacional, ou seja, de novo, volto ao exemplo do programa. Alguém pode gostar, alguém pode não gostar, alguém pode achar de excelente qualidade, outro de péssima qualidade. O que não dá é para brigar com o fato. Ele é muito popular e muito bem sucedido no que se comprometeu a fazer, certo? Isso é ponto pacífico, esse é o fato. Gostar ou não, achar bom ou não, aí é uma questão individual e cada um tem seu julgamento a respeito de tudo, né? Daquilo que nós conhecemos do Gustavo Lima, o que o habilita a ser presidente da República? Nada. Absolutamente nada, não é? Ser político, ser presidente da República, embora isso tenha sido dito há pouco tempo, relativamente pouco tempo, exige mais do que ser um bom gestor. Alguém pode dizer o seguinte, bom, mas ele administra muito bem as empresas dele. Mas ser um bom político, e aqui eu parto do princípio de que a gente está falando do ideal, não é? Ser um bom político requer algumas qualidades que não necessariamente passam pelo currículo de um bom gestor, de uma carreira artística, de uma empresa privada, de qualquer segmento, né? Tem aí um componente, ou existem componentes que são bastante subjetivos, né? Fazer política é algo muito complexo, né? Tanto é que tem gente muito experimentada que entra nessa e tem dificuldades para sair vivo do ponto de vista político, claro aqui, né? Tem dificuldades para conseguir viabilizar e mostrar que é competente e que faz jus ao voto de milhões de pessoas que escolheram aquela pessoa para uma prefeitura, para um governo do estado ou para uma presidência da República. É preciso ter uma sensibilidade diferente, né? É preciso ter um espírito diferente. Uma vez eu vi o ex-prefeito José Serra, não tenho certeza de que essa frase é dele, aliás, talvez nem seja, né? Em algum momento, em alguma entrevista, alguém perguntou a ele se ele pretendia se candidatar à presidência da República em alguma eleição. Ele se candidatou 2 vezes, né? 2002 perdeu para o Lula e 2010 ele perdeu para a Dilma. Em algum momento da história, alguém perguntou a ele, mas o senhor quer ser presidente da República? Ele disse, presidência da República não é escolha. Presidência da República é destino.
E, é claro, para você viabilizar o destino, é preciso trabalhar para que quando o destino te encontre, ele te encontre aberto para que aquilo de fato se concretize, né? Então, não adianta eu falar que é destino e ficar sentado aqui na cadeira esperando ser escolhido presidente da República. Evidentemente que isso não vai acontecer, né? As pessoas trabalham por isso, mas é inegável que há um componente, e aí a gente pode usar, né, qualquer... A gente pode ir desde a explicação espiritual, né, que leva em consideração aspectos da sorte, do destino, do fatalismo, né? Enfim, existem inúmeras possibilidades de explicação, mas todas elas devem levar em consideração o imponderável, né? O imponderável leva algumas pessoas à presidência da República. E vejam, isso não é bom ou ruim, né? Mas alguém poderia dizer que o Sarney seria presidente da República? Ou se o Tancredo não tivesse morrido dias antes da posse, ele não seria presidente da República? Alguém poderia dizer que o Collor seria presidente da República, governador de Alagoas, um estado politicamente muito importante, mas um estado pequeno. A primeira eleição depois da redemocratização, a primeira eleição direta para a presidência da República seria vencida por um nacionalmente desconhecido governador de Alagoas. Alguém poderia dizer que o Itamar Franco, vice dele, seria presidente da República, que o Fernando Henrique Cardoso, que tinha dificuldades, aliás, estava desistindo da reeleição para o Senado em São Paulo, iria se viabilizar presidente da República, né? Alguém poderia dizer que a Dilma Rousseff seria presidente da República? Bolsonaro, 30 anos, escanteado em Brasília, pum, pá, pum, pum, de repente, presidente da República, né? O Lula trabalhou por isso, né? Ele disputou, né, inúmeras eleições, perdeu várias, até chegar lá, construir um partido político, né? Mas se a gente for um pouquinho mais distante na história dele, né, todos conhecemos a história. Alguém poderia dizer que aquele menino lá do interior de Pernambuco seria eleito presidente da República 3 vezes? Né? Tem um jogo aí que a gente não consegue identificar muito bem como ele se dá, que me leva a considerar bastante como razoável essa expressão de que presidência da República não é só vontade, é destino também, tem de estar no teu caminho, não é? É a história do cavalo que passa selado, é montar e ir embora, se passar, e passa para pouca gente, né? Muitos querem, poucos conseguem, né? Pode estar no destino do Gustavo Lima, é evidente que pode, ele parece estar trabalhando para isso, não é? Mas é importante que a gente pense o seguinte: quais são as qualificações do Gustavo Lima para desejar a presidência da República? Eu desejo muita coisa. Muitas coisas, né? Mas será que eu estou qualificado para as coisas que eu desejo? Para algumas sim, para outras talvez não. Mas eu continuo desejando mesmo assim, né? Agora, o desejo do Gustavo Lima, para ser concretizado, depende do aceite de milhões de brasileiros que em algum momento, se ele for candidato de fato, vão votar nele para ser presidente da República. Me pareceu estranho esse anúncio do Gustavo Lima e me pareceu um jogo casado com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, porque eles são muito amigos, são muito próximos. Aliás, quando estourou a história das bets, o Gustavo Lima estava viajando, estava na Grécia. Você lembra que era aniversário do Gustavo Lima? Ele estava num barco na Grécia, com o ministro do Supremo, Cássio Nunes. O Caiado estava lá também. Eles são amigos nesse nível, do governador de Goiás pegar um avião e ir para a Grécia para comemorar o aniversário do Gustavo Lima. São super amigos. O Gustavo Lima é de Goiás também. Não sei se nasceu lá, mas mora lá, né? Tem as coisas dele lá, a base dele é em Goiás. Então, me pareceu sempre um jogo combinado. O Gustavo Lima lançou essa história combinado com o Caiado. Em algum momento a gente vai entender por que é que eles estão fazendo isso, o que é que de fato interessa para eles nessa história aí. E eu continuo achando isso, mas é só um achismo, é só uma percepção, né? Não consigo ainda enxergar desejo genuíno no Gustavo Lima em ser presidente da República. A não ser, é claro, que comecem a lançar pesquisa e ele pontue muito bem, segundo turno, né? Primeiro turno encostado no Lula. Aí a coisa começa a ganhar vida meio que... E aí sai da mão dele, né? Se ele se mostra de fato como um candidato viável, né? Mas o fato é que ele
manifestou esse desejo, o Caiado disse, não, é legítimo, porque, enfim, não podemos podar o desejo de pessoas participarem da vida pública, reclamamos tanto que não há novidade, quando surge uma novidade, não podemos impedir logo de início que ela se manifeste, seja discutida e tudo mais. Hoje tinha uma conversa do Caiado com o Gustavo Lima, que foi adiada, do Gustavo Lima, do Caiado com o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, para discutir a filiação do Gustavo Lima ao União Brasil. O artista informou a ambos que está cumprindo agendas em Belo Horizonte e São Paulo e por isso não há previsão para que a conversa seja realizada. Com vontade de disputar o Palácio do Planalto, o músico enfrenta dificuldades para negociar o pleito tanto no União quanto no PL de Jair Bolsonaro. Na última sexta, Gustavo Lima foi convidado para ingressar no partido por Caiado, de quem é amigo. Ele pediu tempo para pensar e não deu uma resposta. O convite oficial de Caiado ocorreu com a anuência do presidente da legenda. Gustavo Lima também foi convidado para um evento em março, quando Caiado vai formalizar sua pré-candidatura à presidência da República. Na interpretação de Caiado, a presença de Gustavo Lima traria popularidade à empreitada. Está aqui, olha, a possibilidade de que isso seja um jogo casado. Né? Porque ninguém está de olho no Caiado. Quando o Caiado se vincula ao Gustavo Lima, todo mundo passa a falar do Caiado. Né? Então vocês imaginam se nesse evento aqui o Gustavo Lima diz, não, eu não quero mais ser candidato, meu candidato é o fulano. Dá outro status para um evento que até então seria um evento que só político e jornalista iam assistir e iam acompanhar. Né? O Gustavo Lima tem mais de 45 milhões de seguidores nas redes sociais e grande apelo junto ao público jovem. E aqui eu queria tocar num outro ponto, que é a responsabilidade dos partidos políticos. Muitos deles, aliás, disseram que ficaram chocados com o Pablo Marçal, né? Todos eles, o Pablo Marçal deu um soco na cara do Duda Lima, não sei se lembra, Pablo Marçal não, né? O assessor do Pablo Marçal. Deu um soco na cara do Duda Lima, o marqueteiro do partido do Bolsonaro, no debate aqui do Flow. Né? Foi todo aquele carnaval, aí todo mundo condenando a divulgação pelo Pablo Marçal daquele laudo falso, criminoso, dizendo que o Guilherme Boulos tinha ficado internado por uso de droga, né? 48 horas antes da eleição. Né? É curioso que àquela altura do campeonato, todo o mundo político, né? Os partidos de esquerda, claro, e os partidos de direita também, né? Que começaram a ver o Pablo Marçal com muita simpatia, diziam, não, veja bem, a política não é isso. Não podemos jogar fora das 4 linhas. Não se trata assim um adversário. É preciso ter limites. Esses partidos precisam ter um pouquinho mais de responsabilidade. O União Brasil é um dos maiores partidos políticos do país. O União Brasil é fruto da junção, da fusão do Democratas com o PSL, que foi o partido que elegeu o Bolsonaro lá em 2018. É um dos 3 maiores fundos partidários e fundos eleitorais do país. Nós estamos falando do União Brasil. O PT, o PL e o União Brasil são os partidos que mais consomem dinheiro público, que mais têm dinheiro público à disposição. O PSD vai entrar nessa turma, nesse G4, a partir da próxima eleição. Mas o dinheiro, o fundo partidário, o fundo eleitoral, são sempre divididos de acordo com o desempenho na eleição anterior. Então a gente está falando de um gigante da política brasileira. O União Brasil não é um partideco, não é um partido pequeno, um partido sem história. Alguém pode dizer o seguinte, mas o PRTB, por exemplo, que filiou o Pablo Marçal, partiu por tudo ou nada. Perdido por 1, perdido por 10. É um partido pequeno, que nunca conseguiu um bom desempenho eleitoral, pintou a chance de filiar o Pablo Marçal, o cara muito popular nas redes sociais, foram lá filiar, não deu certo. Quase foram para o segundo turno. O União Brasil tem outro nível de responsabilidade com o país. O União Brasil tem 3 ministros de Estado. O União Brasil tem governadores espalhados por todo o país. O União Brasil tem dezenas de senadores, deputados federais, é uma das maiores bancadas do país, preside assembleias legislativas, presidiu a Câmara Municipal de São Paulo e vai presidir de novo agora com o Ricardo Teixeira. Será o 5º mandato consecutivo do União Brasil na presidência da Câmara Municipal de São Paulo. Então a gente está falando de um partido que tem um outro nível de compromisso com o Brasil. E esses partidos que têm um outro nível de compromisso com o Brasil, eles precisam se comportar de acordo com o tamanho do compromisso que tem. O União Brasil não pode se comportar como o PRTB e se dar o luxo de filiar alguém exclusivamente por popularidade. É claro que político quer voto, né? E voto quem tem é quem é popular. Também não vamos aqui fazer o inocente. Voto quem tem
é quem é popular. No mundo ideal, voto deveria ser dado a projeto. Quem tem o melhor projeto de país, quem pensa assim, quem pensa assado. Mas não é assim, nem aqui, nem no mundo inteiro. Voto tem quem é popular. Agora, é preciso que exista um limite. E quem tem de dar esses limites são os presidentes, os dirigentes dos principais partidos do país. Enquanto eles apostarem no vale tudo por voto, enquanto eles apostarem no vale tudo para fazer uma grande bancada e ter cada vez mais acesso a fundo partidário e fundo eleitoral, o Brasil vai ficar enfiado nesse tipo de discussão proposta por Pablo Marçal, proposta por Gustavo Lima, gente que não tem proposta para o Brasil, que não tem proposta para São Paulo, que não tem proposta para Goiás, que não tem proposta para nada. Eu entendo que é difícil. A hora que pinta alguém com 45 milhões de seguidores querendo se filiar ao seu partido, você imediatamente transfere o número de seguidores para a possibilidade de votos a serem alcançados. E com essa popularidade toda, eleger mais senador, eleger governador, eleger deputado e conseguir mais dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral. Alguém vai ter de quebrar essa lógica em algum momento. Senão, nós não vamos sair dessa. Vai ser uma eleição pior do que a eleição anterior. É Pablo Marçal, é Gustavo Lima. E daí por diante. Eu não quero aqui ser preconceituoso, dizer que determinada figura não tem o direito de fazer alguma determinada coisa. Se o sujeito tem ficha limpa, tem a idade mínima e quer ser candidato, todos nós temos o direito, independentemente de quem seja. Agora, quando as coisas começam a funcionar como um sistema que busca seguidor, popularidade, que não se importa com projeto, que não se importa com ideia, que não se importa com discussão e se baseia essencialmente na quantidade de votos, pensando lá na frente, no fundo eleitoral e no fundo partidário, aí não tem saída. Não adianta depois que o caldo entorna, esse partido político vira público para dizer, não, mas veja bem, não é assim, precisamos pensar no país. Eles não pensam no país. Eles têm de começar a pensar no país na hora em que eles escolhem as pessoas que eles vão colocar à disposição do público, para o público votar. Então, na hora em que começa essa discussão, né, mas tem muito seguidor, é cantor, é artista, é não sei o quê, aí é caso perdido, minha gente. Né? Existem episódios, a história é cheia disso, né? Romário, Tiririca, eu não estou aqui comparando essas figuras, eu estou falando do ponto de vista da popularidade. Né? Toda eleição tem uma enormidade aí de ex-jogador de futebol, a gente estava falando do BBB agora, de ex-BBB, né? São Paulo mesmo acabou de eleger um ex-BBB aí, comentarista de TV, né? Enfim, recentemente eleito vereador. Né? Acontecem casos aqui ou acolá, e não só aqui no Brasil. O Trump, né? Querem exemplo melhor do que o Trump? Trump era apresentador de TV, grande empresário, né? Virou presidente dos Estados Unidos 2 vezes. Né? Então, esse não é um problema exclusivamente nosso, mas os partidos políticos têm de ter responsabilidade na hora de oferecer candidatos para serem escolhidos pela população. E quanto maior o partido, maior o compromisso dele. O União Brasil já filiou o Pablo Marçal, ou está em vias de filiar o Pablo Marçal, agora vai filiar o Gustavo Lima. Quem vai ser o próximo? Minha gente. E esse ano nem tem eleição, hein? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.